Nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast nesse formato diferente aqui de entrevista. Olha que alegria, gente. Olha que chique que nós estamos. Vocês não aguentavam mais só me ouvir, né? Então, nesse mês, ele tem um título bem diferente, bem sugestivo. Nós estamos no mês missionário. Então, nós chamamos... O ano passado eu já fiz alguns vídeos com dessa série. E dessa vez nós estamos aqui como podcasters. Então... O título desse podcast é Sentido de Vida e Missão no Mundo. Olha só. Então hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial e ele vai se apresentar melhor. Mas assim, eu tô muito feliz porque a gente se conheceu assim pelo WhatsApp. A gente não se conhece pessoalmente ainda. Mas ele é um sacerdote com deficiência visual. Pois é, para mim foi uma alegria muito grande saber que existiam sacerdotes com deficiência visual. Porque eu vou dizer para ele depois, né? Mas ele já tá por aqui com a gente. Eu tive uma experiência com Deus depois de adulto. Então, muitas coisas na missa, para mim, elas eram extremamente visuais e são extremamente visuais. E eu demorei para saber o que as pessoas faziam na missa. Para mim, as pessoas ficavam em silêncio, não faziam nada. Algumas coisas eu fui descobrindo ao longo do tempo. Mas ele vai dizer como que foi isso na vida dele. Será que ele já cresceu dentro da igreja? Ou era que nem eu, meio assim, né? Meio perdido no mundo. Foi resgatado por Deus. Nós somos teus, Padre Ricardo, sua bênção. Deus abençoe a Angélica e os nossos ouvintes. Eu sou o Padre Ricardo, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, falando um pouco... Bom, aí eu vou falando, Angélica, que você vai perguntando, então, vai fazendo as perguntas de acordo com o texto, pode ser assim? Sim, fica à vontade. Bom, sobre a primeira coisa que você falou, se eu cresci na igreja, sim, minha família sempre foi muito religiosa. Eu sou do interior, daqui do estado de Minas Gerais, de uma cidade que se chama Raul Soares. E lá eu cresci já dentro da igreja, porque a família sempre foi muito religiosa. Só que até aos 7 anos de idade eu tinha visão normal, depois que eu perdi. E com a perda da visão, depois de alguns tratamentos e não conseguimos sucesso para recuperar a visão, com 11 anos de idade eu vim para Belo Horizonte para estudar no Instituto São Rafael, que é um colégio especializado na educação de pessoas com deficiência visual aqui em Minas Gerais. E ali fiz o primeiro grau todo e sempre li muito. E eu já era de uma família religiosa e eu lia muito. Até quando chegou na adolescência, eu descobri uma Bíblia em Braille. Uau. E comecei a ler. Enorme, né? E eu era muito curioso, porque eu lia o Evangelho, né? Eu lia aquelas partes da Bíblia por título. E geralmente eu tinha um método. Eu li uma vez, depois eu voltava versículo a versículo, lia de novo, tentava entender e depois voltava e fazia uma leitura corrente. Já fazia uma Lexio Divina aí, ó. E sem saber, né? Exatamente, olha essa coisa boa. E eu achava interessante o discurso de Jesus, achava bonito, interessante, libertador. E assim eu li os evangelhos. É claro que na época eu não tinha o conhecimento, né, para compreender aquele texto do jeito que a exegese bíblica pede. E depois eu fiz o segundo grau fora, no colégio comum. Depois eu entrei para o seminário, onde eu fiz a filosofia. E depois eu pedi para ficar um pouco fora do seminário, porque eu queria fazer uma experiência ainda, assistir um pouco, amadurecer melhor a minha vocação. Bem, depois que eu concluí a filosofia, eu fiz também faculdade de Direito. Uau. Depois eu entrei para o seminário e fiz a teologia. Aí fui ordenado padre. Que lindo. Eu fiquei muito feliz, assim, quando ele falou isso pra mim. Eu falei, como assim? Que coisa boa. E o mais legal, assim, nesse tempo de pandemia, eu tive a oportunidade de, como nós estávamos participando da missa online, de participar de uma missa que o senhor presidiu. Isso pra mim foi muito legal. Eu participei junto com a minha filha. Ela achou muito lindo também, né? E o senhor uma vez me deu um testemunho, né, sobre isso, né? Que o senhor não gostava, talvez não gostava tanto de ler, e foi essa experiência, né, de não ter a visão e de estar aí no Instituto São Rafael que te fez ter esse contato maior com os livros, e que Deus ele foi ali fazendo uma grande obra, né, de interesse pela leitura, aí já com a Lexio Divina que o senhor foi criando, ainda muito jovem, né, quando é de Deus é assim, né, gente, é muito bonito e muito emocionante a gente ouvir o testemunho do Padre Ricardo, assim, né? E nós nos encontramos no grupo do WhatsApp
e depois começamos a conversar, né? E ele me disse, né, da ordenação dele como sacerdote, e aí eu falei, poxa, eu acho que seria muito legal trazer para as pessoas, né? E como que é essa parte da... Então, o senhor já conhecia toda a parte visual da missa, né? Mas era criança ainda, né? E como que foi isso? Sim, eu era criança ainda, é verdade. Só rapidinho falando o que você falou sobre a leitura, realmente quando eu enxergava eu tinha preguiça de estudar. E quando eu perdi a visão, fui para o São Rafael, comecei a estudar e não parei até hoje. Tá Eu vendo? fiz essas 3 faculdades, ainda quero fazer mestrado, doutorado, Ai, continuo que estudando chique, bastante. gente. Olha, tá vendo? E eu aqui com medo de fazer pós. Vai dar certo, padre. Não, vai dar certo, vai dar certo. Aqui hoje, além de padre, também eu tenho um serviço, eu passei também no concurso público, eu também trabalho na área federal. Então eu Nossa, que concilio aqui bênção. as atividades da igreja com as atividades pastorais, né? O nosso arcebispo aqui é muito sábio, ele já me colocou, quando me ordenou, num santuário, porque ele sabia que tinha muitas atividades ali e que eu ia conseguir conciliar as minhas atividades laborais com as pastorais. Mas, graças a Deus está dando certo. Olha, então peraí, vamos recapitular. O Ah, senhor é ah, padre, o senhor é advogado, o senhor agora é concursado. Olha, gente, tem noção desse negócio? E dá conta de tudo, porque Jesus, quando ele quer, Deus, quando ele quer, ele faz o sobrenatural, né, padre? verdade. Eu sou escritor também, né? Eita, minha Nossa Senhora! Tenho uns livros já publicados, os É que eu vou publicar mesmo? ainda. E estou querendo publicar também alguns livros especiais, dois especificamente voltados para a área da pastoral na nossa igreja. Se Deus quiser, no fim do ano, vou lançar. Ah, eu quero depois Agora, saber mais sobre esses livros, hein? Depois o nós senhor vai vamos falar falar. pra gente. Tá bom. Aqui em Belo Horizonte, falando sobre a sua pergunta, né, sobre as missas, nós temos a Pastoral dos Deficientes Visuais. E nós fazemos aqui um trabalho de melhor de descrição, descrição dos ritos católicos para as pessoas com deficiência visual. Uma vez nós tivemos uma missa aqui que ela foi descrita por um seminarista. Um padre celebrou, eu não era padre ainda, mas um seminarista descreveu. E depois nós fizemos um dia que nós expomos todos os materiais utilizados na missa que as pessoas podiam tocar, desde as vestimentas do padre até os vasos sagrados que ficam no altar, né? Seja cálice, patena, âmbula, e os panos, né, que a gente usa, os panos sagrados sanguíneo, corporal, as pessoas podiam tocar em tudo isso. Uma vez fizeram uma experiência dessa comigo, padre. Uma amiga me levou para tocar em todos os objetos, assim. Eu achei aquilo tão incrível. Mas eu imagino que para quem pode ver isso toda vez, né, que quem participa da missa diária vê isso toda vez, né? Fica ali e não tem ideia do quanto é importante para nós, né? Eu pude tocar nisso tudo uma vez só. Mas algumas coisas ficaram na minha memória, outras a gente esquece, né? Mas ela me levou na sacristia também para ver lá as roupas do padre e tudo. É uma experiência muito marcante, assim, né? Para nós, porque a gente, se ninguém mostra, a gente não tem ideia, né? Do que acontece, dos ritos todos, né? Dos movimentos que as pessoas fazem. Isso é muito bonito. E que legal esse trabalho que a pastoral realiza aí, né? Exatamente. A missa é muito visual mesmo. Há coisas que eu só aprendi no seminário e só quando eu fui ser ordenado é que um amigo meu, que é deficiente visual também aqui em Belo Horizonte, que é o padre Marco Antônio, é que foi me explicar os gestos do padre, do presbitério, né? A posição do padre, que tem uma série de posições que o padre faz ali no presbitério, que só quem está vendo sabe, ou só o próprio padre que faz que sabe. A gente que não enxerga não consegue saber disso. Eu nem sabia que o padre também tinha os movimentos. Eu pensava aqui do nosso lado, né? Dos fiéis. Os movimentos que os fiéis fazem, né? Aí também, então também tem os movimentos de vocês. Olha só que bacana. O padre Marco também é aí da tua cidade? Sim, é o padre Marco Antônio aqui. Inclusive, ele é meu padrinho de ordenação. Ai, que Porque assim como lindo. a gente tem os padrinhos de casamento, os padres têm o padrinho de ordenação também. Nossa, que Ele é meu padrinho de lindo. ordenação. Ai, deve ter sido muito emocionante, né? Foi sim. Ai, olha, eu fico aqui pensando. Eu lembro que o cordeiro, né, quando faz cordeiro de Deus, foi o meu pai. Engraçado, né? Meu pai, ele sempre foi muito de ir à igreja, mas ele nunca foi muito de nos levar pra igreja, né? É aquele católico, assim, né? Mas um dia ele tava comigo numa missa, isso é bem raro de acontecer, e ou a gente tava assistindo pela TV, não me lembro.
E ele me mostrou, assim, que, Cordeiro de Deus, a gente coloca a mão pra frente, tirar esse pecado do mundo, aí tem de piedade, a gente coloca a mão no coração. Eu não sei se toda vez faz isso, mas tem algumas coisas que são muito engraçadas, que eu acho que por serem coisas muito pontuais, que eu aprendi com meu pai. Uma foi essa que eu falei, e a outra foi como que era a sequência dos números no telefone. Sabe aqueles telefones de discar? Então, um dia eu era criança e eu me lembro que ele me mostrou, olha, aqui é 1, 2, 3, tal, e eu nunca esqueci. E a outra era esse movimento. Aí os outros movimentos da missa foi essa minha amiga, que depois me levou para fazer uma tour dentro da paróquia. E depois a minha filha, né? Minha filha também, algumas coisas ela me mostra, como que ela foi me mostrando, né? Como que era para fazer. E então, agora os movimentos do padre, esses eu não sabia, né? Eu vou ter que perguntar outro dia para ela, pedir para ela me falar, mais ou menos como é que vocês fazem para eu saber, né? Porque a gente fica só com os sons, né? Mas isso é muito bonito. Como foi para sua família, assim? O senhor, bom, primeiro, a sua deficiência visual é por conta de quê? E como foi para sua família, né? Tanto ter um filho que teve que ir para o Instituto São Rafael, aqui nós tínhamos o Padre Chico, né? Eu morria de medo, viu, padre? Vou confessar aqui. Eu morria de medo de ir para lá. Ai, não sei o senhor, mas eu tinha um medo surreal, assim. Aí quando minha mãe conseguiu vaga para mim numa escola que tinha a sala especial, meu Deus, a criança mais feliz do mundo, né? Eu tive muitos amigos que foram do Padre Chico, né? E são instituições religiosas também, né? Porque São Rafael, Padre Chico, né? Então são todas religiosas também, né? Tem as irmãs, o Padre Chico tem as irmãs. O São Rafael, eu conheço o Christian, estudou aí também, que é um grande amigo, que estudou no São Rafael também. E aí era isso, né? Só tinha o ensino fundamental, 1 e 2, né? Que chama agora. E para ir para o ensino médio tinha que sair, né? Então é aquele susto, né? Quando sai do internato e vai para conhecer o colégio comum. Mas vamos por partes, né? O senhor perdeu a visão por conta de quê? Depois como foi para a família, né? Ter que se afastar do senhor. E depois de ter um filho padre, né? Que deve ser uma alegria imensa. Ah, sim, com certeza, né? A primeira questão aí sobre a perda da visão, segundo os médicos, eu fiz vários tratamentos na época, né? Foi, segundo os médicos, uma doença que chama uveiite, que seria, segundo eles, uma doença hereditária. Foi um susto, porque não havia casos na família, nem a gente não sabia, nem havia conhecidos, né, com esse tipo de deficiência. Mas depois de vários tratamentos, né, fiquei tratando ali mais ou menos dos 8 anos até os 11 anos, né, de não haver êxito, o São Rafael foi um lugar necessário, era necessário que eu fosse para eu estudar, para eu me preparar para a vida. Então é claro sim que tinha esse lado da saudade, de sair de casa, mas havia necessidade também de ir, de se preparar para a vida, né? Não podia ficar parado, esperando. Eu tinha que correr atrás. Desde pequeno missionário já, gente. Olha que coisa linda, meu Deus. Ai, de uma sabedoria, né? Olha só, gente, que riqueza. Desde pequeno já tem que ir em missão. Olha só, que lindo, padre. Aí eu fui e foi uma experiência fantástica. O São Rafael guardo muito no meu coração, um lugar que eu fui interno por 7 anos. É um lugar que eu tenho uma gratidão enorme, né? Porque lá, além de ser alfabetizado, eu aprendi também algumas coisas da vida, como passar, lavar, cozinhar, tinha aulas de oficina, aprendi a natação, fazer ginástica. Então é uma escola para a vida que foi o São Rafael para mim. Nossa, padre, a gente fica pensando, né? Quanto a gente às vezes é criado com a super proteção das famílias, né? E o quanto o São Rafael te tirou desse mal, né? Porque é um mal. Porque a gente acaba crescendo só cronologicamente. Eu brinco hoje que eu tenho muito que amadurecer, padre. Nossa Senhora. Quando a gente vai pro mundo assim, a gente tá taxado de mimado, de melindroso pra lá, né? Porque a gente não foi preparado a lidar com as dificuldades que as pessoas que enxergam lidam mais cedo ou mais tarde, né? Hoje nem tanto, porque também tem uns adolescentes tardios que não têm deficiência nenhuma. Mas, assim, quanto isso foi algo que te livrou dessa superproteção, né? Que às vezes a família quer cuidar, não é por mal, né? É o que eles acham que tem que fazer, mas acaba que nos prejudica lá no futuro. E eles tiveram essa sabedoria, que pra mim veio de Deus, da sua família sempre ser muito religiosa, de ter essa sabedoria. Não, ele precisa aprender, e o São Rafael é o único lugar que vai oferecer isso pra ele hoje, então nós vamos ter que mandar. É com dor no coração? Imagina a sua mãe. Ah, Maria, minha filha tem 15 anos, ela demora a chegar da escola, eu já fico, meu Deus.
Imagina sua mãezinha. Olha como é o nome da sua mãe. Ela chama Joana Dark. Ah, também é nome de santa, né, rapaz? Aí já começa. Com o nome desse, ela tinha que ter essa coragem mesmo. Um beijo pra dona Joana Dark. Parabéns pela atitude, já desde cedo. Falar, não, meu filho, vai. Me lembra até a mãe do Ray Charles, né, do filme. Vai que você é capaz, né? Te deu essa força. E foi um grande start na tua vida, né? De falar, não, bora, bora. Devia ser difícil, mas foi algo necessário. Muito bonito, padre, essa sabedoria, né? E depois, quando você falou, eu quero ser padre, como é que foi? Foi uma surpresa, mas como dentro daquele contexto religioso, foi algo também que a gente foi percebendo que era fruto de uma catequese familiar, porque quando nós éramos pequenos, nós somos 4 filhos, a nossa mãe tinha o hábito de nos reunir e ler a Bíblia para nós. Ela lia Bíblia, lia história de santo, tanto é que quando eu fui estudar a teologia, muitos textos, né, que a gente ia fazer a exegese, né, que é a interpretação bíblica, de acordo lá com as ciências bíblicas, com os teólogos, muito texto eu já lembrava. De onde que eu li esse texto? Minha mãe leu para mim quando era pequeno. Que lindo. Então, muito texto eu lembrei disso. A importância, né, da igreja realmente ser da família ser essa igreja doméstica, né, padre? E principalmente a importância de os pais lerem Bíblia para os filhos. Né? Tem que criar esse hábito dos filhos conhecerem a Bíblia desde a infância, de conhecer os textos sagrados, de criar amor por essa palavra, é necessário. E eu cresci assim. Primeiro meus pais me ensinaram e depois minha mãe principalmente, né, que lia para nós. E depois também contei quando eu descobri essa Bíblia em Braille e continuei lendo. Que coisa. Não, imagina o tamanho dessa Bíblia em Braille. Eu tive um mini dicionário, o mini dicionário era engraçado. Vinha escrito na capa dele, toda ela, cada volume vinha escrito, mini dicionário de bolso Aurélio. E o dicionário tinha 15 volumes, era mini dicionário. Nossa. Imagina a Bíblia, né, padre? Devia ser imensa. Era bastante volumes mesmo. E aí o senhor sabia procurar direitinho lá. Porque hoje eu vou no aplicativo, né, Brasil? Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. Na época, essa Bíblia era de uma biblioteca que tinha no São Rafael. Então eu já ia lá, já procurava a Bíblia, eu já pedia o bibliotecário, eu estava lendo os evangelhos ainda, né? Aí dessa forma eu li os evangelhos, um a um, até chegar nos Atos dos Apóstolos e li os Atos dos Apóstolos. Até aí eu li em Braille, mas foi uma leitura, não foi muito rápida, porque eu segui esse método, então demorava tempos para ler essa Bíblia, né? E depois, já quando eu cheguei nas cartas, aí nas cartas para frente, aí já li mais foi no computador mesmo. Sim. Eu já tinha percorrido esse caminho de leitura dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. A gente tinha o Biblivox. O senhor chegou a usar o Biblivox? Não sei não. Mas o Biblivox, ele só tinha a Bíblia evangélica, mas foi o meu primeiro contato com a Bíblia, assim, era um aplicativo que criaram, né, dentro do DOSBox, pra gente poder ter acesso à Bíblia, mas era a Bíblia evangélica. Aí, pra ter a Bíblia católica, foi no celular, e um dia um professor me mandou um PDF com a Bíblia de Jerusalém. Mas pra achar as coisas, meu Deus do céu, dentro daquele PDF pequeno. E aí o senhor se ordenou padre, aí com esse tempo todo de sentir se era a vontade de Deus, né? O senhor falou que o senhor saiu da filosofia, né? Que o senhor fez primeiro. Isso. E aí o senhor pediu esse tempo aí pra... Isso. Aí nesse tempo, né, que eu queria refletir um pouco mais sobre a vocação, é que eu comecei a fazer alguns concursos. Aí foi nessa época que eu passei em 2 concursos aqui, que é no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional do Trabalho, onde eu trabalho hoje. E foi depois que eu fiz a faculdade de Direito e depois voltei para Teologia e fui ordenado padre em 16 de novembro de 2019. Olha, bendito seja Deus, o senhor voltou pro seminário, tá? Nada contra. Mas bendito seja Deus por Mas isso. é uma questão de amadurecimento da vocação mesmo. Né? E foi ouvindo a voz de Deus, né? Sim, porque Deus tem vários caminhos, né? E às vezes a gente precisa de parar, pensar, refletir, mas sempre ouvir a voz de Deus. Isso é que é importante, né? Sempre prevalece a voz de Deus. Eu chamo assim, nós estamos nesse mês das missões, né? E eu chamo de sentido de vida e missão no mundo, porque às vezes a gente perde o sentido da nossa vida, né? Quando a gente está indo contrário à vontade de Deus. Enquanto é importante a gente se abrir para ouvir essa voz, né? Porque sempre fala conosco. Às vezes a gente fica meio surdo, né? Não escuta muito bem. Eu falo com Deus assim que eu sou muito lenta. Eu falo para ele, Senhor, desenha
em braille, ou então faz audiodescrição, porque a filha aqui é lenta, o senhor sabe disso. E aí, porque às vezes a gente fica, né, eu sou muito ansiosa, então a gente tem essa pressa, não precisa ser agora, precisa, se não for agora é porque não é vontade de Deus. Não, o senhor tá me dando mais uma lição, o senhor saiu, deu um tempo, foi fazer outras coisas, e viu que realmente a vontade de Deus pro senhor era o seminário. E teve aí essa humildade para vou voltar, né? Lá é o meu lugar. E mesmo sendo o seu lugar no seminário, também continuou aí concursado. Caramba, TRT, um dos meus sonhos. Hoje eu sou do TJ, né? Hoje há 16 anos eu TJ. Tá ótimo, tá ótimo. Ah, mas o federal é melhor, né, padre? Quem sabe um dia, né? Mas isso é muito bonito. E ver que o senhor tem conseguido conciliar tudo isso. Agora me fale dos livros, que eu quero saber. Bom, os livros eu tive que parar com eles por enquanto, porque eu tive um problema muito sério com a editora mineira aqui de Belo Horizonte, que eu havia publicado 6 livros e feito um contrato para publicar mais 3. Mas nós tivemos um desentendimento que eles sumiram o meu dinheiro, o contrato e os livros. Então eu tive que entrar com ação contra eles. Então agora eu estou recomeçando a minha vida de escritor, querendo republicar os antigos e publicar os novos, né? E entre esses novos tem 2 muito especiais que são no campo pastoral. Um que se chama A Mão de Deus, que fala sobre a intervenção de Deus na história. E ali eu vou narrar em contos essas coisas que a gente às vezes vê no jornal, fica sabendo que alguém escapa da morte por um segundo, ou muda de caminho. E tem outro que eu estou preparando ainda, que vai chamar Os Conselhos de São Rafael. Esse também é muito especial, porque do anjo Rafael mesmo, falando a presença do anjo Rafael na vida de Tobias, né? Como ele conduziu Tobias, né? E para mim Rafael é muito importante, né? Porque primeiro era o texto que minha mãe lia para mim quando eu era pequeno, depois no colégio que eu estudei, depois quando eu fiz exegese bíblica, e agora como sacerdote também. Então, olha só que teve um dia que eu fui celebrar a missa de São Rafael, mas eu chorei de emoção. Imagino, que lindo. Porque os conselhos do anjo, né, tocaram no meu coração naquele dia. Eu tive que parar a missa 2 vezes, de tanto que eu estava emocionado. Mas realmente é muito bonito. Aí tocou meu coração. Vou escrever um livro sobre isso. Escrevi. Agora estou preparando a formatação dele para lançar também. E esses livros antigos, então, o senhor vai republicar? A gente não encontra eles? Sim, não encontro. Eu vou republicar. São livros assim, que falam sobre educação. Tem, por exemplo, que fala sobre educação das crianças com deficiência na escola comum. Que lindo! Eu abordo também alguns livros sobre transporte público, sobre saúde pública. Então, se eu pego os temas assim, que são temas que a gente precisa pensar, e traço uma história fictícia em cima dele, e convidando o leitor a refletir sobre a necessidade da gente participar da vida da comunidade, a gente melhorar os trabalhos da nossa comunidade. Né? Ai, padre, olha, eu que estou aqui quase chorando, bem emocionada com esse testemunho. E às vezes, assim, né, aquela frasezinha clichê, né, que eu escuto a vida inteira, a gente fica bravo, né? Ai, poxa, a pessoa podia ter ficado revoltada com a vida e não sei o quê, né? O senhor com certeza ouviu muito essa história aí, né? Mas assim, né, se revoltado contra Deus e tal e coisa, muito pelo contrário, o senhor achou em Deus a sua resposta, o seu caminho, o seu sentido de vida e a sua missão no mundo. Isso é muito bonito, né? Porque tem dias que, contra Deus não, mas tem dias que é mais difícil levantar da cama. Pra mim, eu que já nasci com a deficiência visual. Tem dia que eu falo assim, oh, meu Deus, não queria não. Olha só que interessante que hoje, né, o 20º domingo do tempo comum, a liturgia está falando sobre isso, né? Primeira leitura, você já comentou aí, falou sobre a sabedoria, né? Que fala, aquele que pede a sabedoria recebe porque Deus a dá. E no Evangelho Jesus também fala sobre isso, né? Aquele que deixa as coisas por amor a Jesus recebe tudo de volta aqui nesse mundo mesmo, com perseguições. As perseguições que ele diz são as dificuldades, os desafios desse mundo, né? E depois, na plenitude da glória. E nós sabemos que as dificuldades não nos destroem, elas apenas nos aperfeiçoam, né? Que a gente passa por elas e sai delas mais virtuoso, mais qualificado, mais evoluído para trabalhar para o reino de Deus. Elas nos formam e nos moldam, né, padre? Sim. Eu acho, ontem eu participei já da missa com a liturgia de hoje, inclusive daqui a pouco vou de novo, mas daqui a pouco vou tocar. Ontem participei e o que ficou muito forte no meu coração foi só uma coisa te falta, né?
para aquele homem que já observava os mandamentos, era só uma coisa te falta, meu Deus. E Deus está aqui, me cutucando. Só uma coisa te falta. Eita, Jesus. Pois é. É o desapego, né, padre? É o abandono das coisas que não trazem a felicidade, embora elas tenham uma carinha muito bonitinha, né? São muito atraentes e tal. Mas elas não nos levam para a vida eterna, né? Padre, eu queria te agradecer muito, 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 muito demais da conta, como dizem vocês aí. Por ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu tô muito feliz, eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos para quem ouvir o Senhor. Eu tô muito edificada aqui, bem emocionada, de verdade, viu? Ô, Angélica, eu te agradeço a oportunidade, também aproveito para te parabenizar pelo trabalho que você faz de evangelização, através da música e através também dessas entrevistas, né? Isso que a gente mesmo, você está no caminho certo, que a gente precisa fazer. Fazer da nossa vida um lugar que brilhe sempre a glória do Senhor Jesus. E eu sei que você faz isso bem. Então aproveito para te parabenizar por isso e agradeço a você a oportunidade que você me deu de vir aqui e dividir um pouquinho com vocês sobre o ministério, que para mim é uma graça, é uma bênção. Eu adoro ser padre, adoro celebrar missa, faço isso com muita alegria e espero fazer pro resto da vida. Eu sei que vai chover de pergunta, né? Para dar a comunhão. Meu sonho é ir numa missa celebrada pelo Senhor e receber a comunhão nas tuas mãos, viu? E se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu vou chorar para ele arrumar uma missão para mim lá em BH e eu vou lá, gente. Já pensou? Ai, meu Deus. Onde que a gente te encontra, padre? Onde que a gente te encontra nas redes sociais? É possível? Como é isso? Sim, eu não tenho nenhuma rede social, só tenho WhatsApp. Olha, Mas o é senhor possível. desvia, hein? Porque o povo vai querer vir atrás de mim para falar com o senhor. O que eu faço? Mas é possível entrar no site lá do santuário, né, onde eu atuo, né, que é Santuário Arquidiocesano São Judas BH. E ali as pessoas podem encontrar as missas que eu celebro. E lá também tem assim, Palavra do Sacerdote, que são vídeos que a gente prepara, deixa lá. Ali todos tem vários padres, né? Mas procurar pelo Padre Ricardo vai encontrar, que só tem eu de Padre Ricardo lá. Aí vai encontrar lá alguns áudios assim de 7, 8 minutos, né? Que a gente faz uma homilia, ou conta uma parábola, fala sobre a palavra de Deus mesmo no dia a dia. Que lindo, padre. Nós vamos torcer para que seus livros saiam logo. E quando sair, se o senhor quiser também voltar a conversar com a gente sobre eles, a gente está à disposição. E nós queremos te pedir a bênção. Ah, claro, com a maior alegria, com a maior alegria. Então vamos lá. Peço que Deus abençoe todos vocês, irmãos e irmãs que nos ouvem por todo o Brasil, por todo o mundo. Que Deus dê a vocês saúde perfeita, física, psicológica, espiritual. E que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ô, padre, muito obrigada mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Obrigado por tirar do teu tempo aí para partilhar conosco, viu? Amém, minha filha. Eu que agradeço, Angélica. Muito obrigado. Foi um prazer. Sempre à disposição. Chamaram outras vezes. Tá bom. Deus abençoe, padre. Obrigada. Deus abençoe. Este foi então o primeiro episódio desse nosso podcast Sentido de Vida e Missão no Mundo. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo episódio. Deus abençoe.